Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa criação de layout do blog. E nessa aula a gente vai fazer a barra lateral e o nosso footer, que é o nosso rodapé. É claro que a gente poderia estar utilizando aqui algumas técnicas mais avançadas. Eu não utilizaria, no caso, o float, eu utilizaria a flexbox, eu poderia utilizar a CSS grid, mas isso daí é coisa para a gente aprender mais para frente, tá? Então, tudo que a gente está utilizando nesse projeto é baseado no que a gente aprendeu até agora. Mais para frente, nos próximos projetos, a gente vai ter ferramentas mais avançadas conforme a gente for progredindo no nosso curso. Não adianta nada a gente colocar uma ferramenta mais avançada agora, sendo que a gente não vai entender o funcionamento dela. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o nosso projeto e sem mais falação, né? Então vamos pegar aqui onde a gente parou na aula passada, né? A gente precisa ainda estilizar a nossa barra lateral e fazer o nosso footer, né? O nosso rodapé. Então a gente já vai pegar aqui, ó, não criei ainda a div de rodapé. Eu vou pegar aqui nessa div container, eu vou minimizar ela, porque eu quero que o nosso rodapé ele tenha 100% da nossa largura igual ao nosso cabeçalho. Então, se eu aumentar o nosso cabeçalho aqui, ó, você pode ver que o conteúdo vai continuar centralizado e limitado pela largura que a gente colocou, só que o nosso header ele está ocupando 100%, né? Então, eu vou voltar aqui o nosso navegador e vou criar aqui o nosso rodapé, tá? Então, embaixo aqui do container e não dentro dele, porque esse container, ó, ele tem 920 pixels de largura. Então, eu não quero que fique limitado a isso. Então, eu vou criar aqui embaixo. Eu vou criar div class rodapé. Na verdade, eu vou colocar aqui footer, tá? Para a gente já ir se acostumando. E aqui dentro, eu vou colocar só um parágrafo escrito Tecnoblog, né? Que é o nosso blog. E eu vou colocar aqui, ó, 2023, todos os direitos reservados. Então, eu salvei aqui, só que ele não apareceu ali embaixo, né? Vamos dar uma olhada aqui mais para cima. E olha só onde está o nosso texto. Ele ficou ali embaixo da barra lateral. E para corrigir isso, a gente pode utilizar algo que a gente já aprendeu nas outras aulas, que é a propriedade clear, né? Então, a gente vai vir aqui, vai criar o nosso footer. E aqui a gente vai usar clear both, tá? Que é para ele dar um clear tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, na hora que eu venho aqui para baixo, o nosso rodapé ele se encontra já aqui. Então, o que eu posso fazer? Ó? Já criei aqui, já coloquei o nosso rodapé, então já vamos começar por ele, né? Já para matar essa daqui. Então, a gente só tem um parágrafo, nada mais. Então, nesse parágrafo, eu quero que ele seja... vou colocar aqui ponto footer P, tá? Porque a gente vai ser um pouco mais específico para mudar só esse parágrafo do footer. E aqui dentro do footer, eu quero que ele tenha um background, né? Eu quero que ele seja dessa cor das nossas postagens e do nosso header lá. Então, eu vou pegar essa cor aqui. Eu vou colocar que ele vai ter um background color azul. Já pegou a propriedade ali. Eu quero que nosso parágrafo ele tenha uma cor white, né? Ele vai ser branco. Já está branco ali embaixo. E eu também quero que o nosso footer ele tenha um padding, tá? Vou colocar um padding aqui, ó, de 10 pixels para ambos os lados. E vamos ver como é que ficou. Eu ainda acho que ele está muito pequeno. Vou colocar de 15. E agora sim, já ficou interessante. Aqui no nosso footer, na nossa tag P, eu vou colocar que ele vai ter um text align center, né? Então, aí ele vai se centralizar aqui. Então, maravilha, ó, nosso rodapé bem simplesinho, porém funcional. Eu vou pegar aqui, eu vou até aumentar aqui a nossa tela, para a gente ver o que vai acontecer, ó. Vou aumentar aqui e ele aumenta também, ó, na mesma proporção que o nosso header, né? Então, olha lá, ó, pegou 100% da largura. Tanto que normalmente nos rodapés a gente vê os links, a gente vê rede social, né? Então, dá para fazer bastante coisa com isso daqui. E agora a gente vai fazer a nossa barra lateral ali, né? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que está a estrutura. Eu não quero mais mexer aqui na div posts, então vou minimizar ela aqui. E a gente vai mexer aqui nessa barra lateral. Dentro dela, eu vou querer ter duas seções. Eu quero uma seção com os destaques, que seriam as postagens em destaque. E eu quero uma seção embaixo com as categorias. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas divs aqui dentro, que é uma div class conteúdo, da conteúdo lateral, tá? Aqui eu vou fechar essa div. E aqui dentro dessa div conteúdo lateral, eu vou colocar o nosso título, né? Que seria um H3. Eu vou escrever aqui destaques.
Olha lá, salvei, apareceu em vermelho, eu não quero esse vermelho. Então vou mudar esse background da barra lateral para white. Beleza, agora ficou melhor, né? Ficou branco. E aqui embaixo eu vou colocar outra div, que vai ser a div class posts destaque, tá? Vou colocar aqui post destaque, né? Que vai ser um só. E aqui eu já vou adicionar o conteúdo do nosso post, né? Que vai ser só um parágrafo, não vai ter imagem. E também a gente vai ter um link, tá? Então vai ser um href, eu vou colocar só a cerquilha aqui porque a gente não vai mandar para lugar nenhum. E eu vou colocar aqui um leia mais. E no nosso parágrafo eu vou lá copiar aquele lorem y, tá? Então vou pegar aqui mesmo, ó. Vou pegar só o início dele aqui, ó. Vou salvar, ficou legal. E aqui no final vou colocar 3 pontinhos, ó. Como se tivesse uma continuação. E aqui no botão leia mais, eu vou tirar esses 3 pontos aqui para ficar melhorzinho. Então por aqui é isso, só que agora a gente vai mexer nessa estilização da nossa barra lateral que está bem feio, né? Então aqui no nosso CSS, eu vou pegar antes, eu vou criar nosso conteúdo e o nosso post, tá? Então, ponto conteúdo lateral. E a gente tem outra div que vai ser o post lateral. Só que esse branco aqui, ele não é para ficar dentro da nossa barra, ele é para ficar dentro do nosso conteúdo. Então, vou tirar esse background daqui e vou trazer aqui para o nosso conteúdo. Beleza, agora está certinho, a gente vai criar vários blocos, né? Então, a gente precisa que o background esteja dentro do conteúdo e não da barra lateral. E aqui eu vou dar um espaçamento, né? Ele está bem colado ali. Eu vou utilizar um padding de 10 pixels aqui para todos os lados. E já ficou interessante, ficou bem legal. Só que eu também quero estilizar o nosso H3, né? Então, vou colocar aqui ponto conteúdo lateral H3. E eu vou colocar aqui um background color nele, com o nosso azul. Agora sim, ó, ele ficou com aquele fundo do nosso header. E eu quero colocar também um color nele, como white. E eu tô achando ele também muito colado. Eu vou dar um padding bem baixinho nele, vou dar um padding de 5 pixels. E agora sim ficou bem melhor. Outra coisa que eu estou percebendo é que esse texto aqui está muito grande e ele está muito colado ali no nosso destaques, né? Vamos fazer uma alteração nele aqui. Eu vou diminuir primeiro, vou colocar um font size de 0.8 em. E ele não atualizou, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Então aqui é post destaque e aqui é post lateral. Vou colocar aqui, ó, destaque. Lá, ele deu uma diminuída. E a gente vai também dar um padding aqui, ó, padding de 5 pixels. Agora sim ficou melhor, né, para a gente visualizar ali. Só que o nosso post ali, ele estando como destaque, ele está só com texto e link, né? Eu quero colocar um título nele também. Então vamos colocar aqui um H4. Colocar um H4. Isso eu vou colocar aqui, título do post. Agora sim, né? Agora tem um título ali, então já fica mais interessante, né? Não faria sentido ter só o texto e não ter o título. E aqui a gente vai pegar e vai duplicar, né? Eu quero duplicar esse post aqui. Então, quero copiar aqui post de destaque e vou colar ele mais 2 vezes. E aí ficou legal, ficou 3 posts ali, só que ainda acho que está tudo muito misturado, né? Deveria ter uma separação. Uma linha embaixo do post seria interessante. Eu posso até tirar dupliquei eles aqui, mas vamos colocar aqui, ó, vou colocar um HR, que é uma linha horizontal. Ela cria uma separadora ali, então se eu pegasse, agora sim, se eu duplicasse essa parte aqui do post de destaque, posso pegar aqui o próximo aqui, ó, e colocar embaixo do HR, e aí criaria uma linha horizontal. Só que eu quero fazer isso aqui e já mostrar para vocês uma outra coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Então vamos supor que eu quero colocar aqui uma linha embaixo. Então posso pegar a nossa div, que é a div que envolve aqui, que é a div post de destaque, e colocar uma borda embaixo, né? Então colocar um border bottom de 1 pixel sólido. E eu quero colocar uma cor bem clarinha, vou colocar um light gray aqui, vamos ver. E agora com a borda ficou bem mais bonito, né? Só que ela criou uma borda embaixo do último post aqui.
Então pense que toda vez que a gente criar uma postagem dinamicamente, né, quando a gente for adicionar um PHP dentro desse blog, toda postagem ela vai aparecer ali e ela vai criar uma linha embaixo. Então como que a gente faz para o último elemento ali não ter a linha embaixo? Para isso, felizmente, o CSS ele permite que a gente faça isso. A gente não aprendeu ainda, mas vai ter um spoiler agora. Ó. A gente vai pegar essa classe aqui, post destaque, a gente vai copiar aqui embaixo e a gente vai utilizar uma pseudo-classe, que a gente já aprendeu lá na parte de estilizar os links, que a gente utiliza os 2 pontos. Então, a gente vai colocar post destaque, 2 pontos, last shield. Tá? Então, o que esse last shield faz? Ele pega o último elemento e ele vai aplicar o que eu colocar aqui agora. Então, por exemplo, se eu tivesse 50 posts aqui no nosso destaque, ele ia pegar o post número 50 e aplicar o que a gente vai por agora. Eu não vou explicar muito a fundo, porque senão essa aula vai ficar muito grande. Mas vai ter a aula de CSS que eu vou explicar exatamente todas as pseudoclasses que possuem isso daí. Então, eu vou colocar aqui que o border vai ser none. Então, na hora que eu aplico isso aqui, o nosso segundo post ali, ele sumiu, né, a borda de baixo. Então, se eu adicionar aqui, ó, vou pegar aqui mais um e mais 2. Olha só, todos têm borda, mas o último elemento não tem. Por isso, a gente vem aqui e adiciona o last shield, né, que é o último filho, na verdade é o último elemento. Então, beleza, os destaques está pronto. E agora a gente vai criar as nossas categorias. Então, vou pegar aqui, ó, nesse conteúdo lateral, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Então, vai ser outro conteúdo lateral. Só que eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar tudo isso aqui, que a gente não vai usar. Na verdade, ó, eu não quero que ele fique colado, tá? Eu quero que ele separe isso daí. Então, vou vir aqui e na nossa classe conteúdo lateral, eu vou colocar uma margem bottom de 20 pixels. Agora sim, ele separou ali, né? Então, eu não quero aquilo junto, eu quero que ele fique exatamente como está ali, separado. E aqui onde está destaques, eu vou colocar aqui categorias. Feito isso, a gente pode vir aqui embaixo e colocar os nossos links, né? Vou colocar aqui um ahref, vou colocar uma cerquilha porque eu não quero mandar para nenhuma página agora. E vou colocar aqui tecnologia. Vou copiar isso aqui e colar algumas vezes, tá? Pronto, isso aqui tá bom. Só que eu vi que ele ficou um do lado do outro ali, né? Porque nosso elemento A, ele não é display block, então a gente precisa dar uma quebra de linha. Então, vou colocar um BR aqui, tá? BR aqui na frente. Eu vou colar aqui na frente dos outros. Só não no último, porque o último não precisa da quebra de linha. E aqui eu vou editar os nomes aqui bem rapidinho. E agora sim, né? Ficou tudo muito bonito os nossos links aqui. Deixa eu aumentar a nossa tela para a gente ver como é que ficou o nosso site. Então, deixa eu aumentar ela aqui. Então, aqui a gente tem as nossas postagens, né? Com a imagem, o texto e o link. E também tem os nossos destaques aqui do lado, né? Que são o título, o parágrafo e o link, né? E o nosso last shield ali, que contém um estilo diferente, né? Isso aqui é uma mão na roda quando a gente está utilizando o conteúdo dinâmico. E aqui também tem as nossas categorias, né? A gente não linkou em página nenhuma. E a gente tem aqui o nosso rodapé. Então, assim está finalizado o nosso layout de blog. A gente pode mais para frente voltar nele quando a gente estiver aprendendo programação e a gente pode até alimentar ele dinamicamente, né? Criar um painel para a gente fazer as postagens e tudo mais. Você pode até criar um blog pessoal para você. Então é isso aí. Espero vocês na próxima aula.